É preocupação desse nosso quadro, Fé e Luta, nos perguntarmos, quando eu digo nós, é a mim e a vocês, sobre o que é fé. Fé é uma experiência profundamente subjetiva e individual. A fé é uma aproximação quase milagrosa, para não dizer milagrosa, de quem crê a Deus. Fé dá autoridade para quem diz que crê individualmente, de afirmar que fala em nome de Deus. Pode até profetizar, e cuidado com esse verbo, profetizar, em nome de Deus. Deus falou comigo e me manda dizer tal coisa. Será que isso é fé? São perguntas que nós precisamos fazer com toda a honestidade, de preferência nos desintoxicando de todas as informações provindas de pregações, de falas, muitas delas muito entusiasmadas e coxes, impondo o que quem fala define como fé. É preciso que a gente se pergunte, levantando estas e outras perguntas sobre o que é fé. Nesse quadro, no entanto, nós procuramos afirmar, com base em respostas a algumas dessas perguntas, de que não há fé sem luta. Luta coletiva. Luta dentro de uma orientação classista. Luta em reconhecimento a todas as pessoas que também lutam e que sofrem os mesmos percalços e mazelas que todos nós sofremos por vivermos nesse sistema dentro do qual devemos lutar. Então, para dar uma prova dessas perguntas e também dessa resposta, eu rodo aqui para vocês um pequeno vídeo de uma notícia que eu levantei, constatei, comprovei de que é verdadeira, sobre o que muita gente fala do que seja fé, da sua experiência com Jesus, da sua intimidade com Deus e do que Deus manda falar e tal. Assistam aí, por favor. Vai vendo a história. 11 pastores investigados por aplicarem golpes milionários. A história só vai aumentando. Pastores, golpes milionários, usando o nome do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa ação ocorre em 5 estados. O líder do grupo é um dos alvos de buscas aqui em São Paulo. Vamos então com a Bruna Macedo para compreender essa história em que, se fosse de novela, a gente ia achar que a novela estava exagerando. Eles são acusados, primeiro, de aplicarem golpes milionários nos próprios fiéis, também de disseminarem, espalharem fake news na internet e também de instigar as pessoas, o público deles, contra o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, um desses pastores foi pego montando um esquema para que o Alexandre de Moraes, o ministro, pudesse ser hostilizado em um aeroporto. Muito bem, são 11 pastores, 16 mandados de busca e apreensão foram expedidos, a maioria está sendo cumprida em Brasília e também no Rio de Janeiro. A polícia, eles aponta o pastor goiano Osório José Lopes como o cabeça desse grupo e ele está sendo alvo de mandado de busca e apreensão aqui na capital paulista. Tá? Esse golpe financeiro funcionava da seguinte maneira: eles vendiam títulos para esses fiéis e aí eles usavam o nome do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar credibilidade a esse golpe. Eles diziam que os títulos que estavam sendo vendidos já tinham autorização para serem pagos e aí as pessoas acreditavam e inclusive compravam esses títulos. Além de usar o nome do ex-ministro Paulo Guedes, eles também utilizavam logomarcas do Banco Mundial, do Banco... Pois bem, vocês assistiram, muitos de vocês já conheciam essa notícia. A pretensão aqui não é dar notícia, mas pensar sobre
a notícia a respeito dessas questões que levanto a vocês. E ao analisar essa notícia, eu preciso afirmar o seguinte: primeiro, fé não tem nenhuma relação com procurações que pastores, pastoras, bispos, padres, cardeais dizem ter para declarar que a nossa pobreza agora acabou. Que devemos entrar num novo dinamismo, e este marcado pela prosperidade. Não, isso não é fé. Por mais que quem afirme isso fale com os olhos emarejados de emoções, de lágrimas, isso não é fé. Por mais que alguém indique fulanos e tal, beltranos, beltranas que prosperaram, isso não é fé. Por mais que aqui na internet e até mesmo no YouTube, pessoas ilustres com depoimentos que afirmam categoricamente, expressando emoções dramáticas, de que desde que se aproximou de Jesus, passou a prosperar. Isso não é fé. Pode se chamar de chantagem, pode se chamar de manipulação, pode se chamar de enrolação, de enganação e de tudo que de pior possa ser definido. A fé que afirma poderes divinos para resolver todos os problemas, desde que a pessoa aceite que Deus instale como se fosse através de um chip ou de uma chave, e até diz no coração, né? No coração de cada pessoa, não é fé. É mentira científica. Mentira teológica. Mentira com outras intenções. Se alguém afirmar que se ingressar nesta determinada igreja, todos os problemas, e até dizem isso, todos os problemas ficarão lá fora. Lá fora do templo, ou da loja deles, ou do shopping deles, todos os problemas ficarão lá fora. Não é fé, é picaretagem. Porque se alguém disser que por pertencer à classe trabalhadora, por se transportar todos os dias em péssimas condições de transporte público e coletivo, que não é público, é controlado por máfias instaladas nas prefeituras, e dizer que agora isso fica para trás e daqui a pouco vai cair um carro que esperará a pessoa lá na frente da loja esta onde pregam, da igreja esta onde pregam, é mentira, é falsidade ideológica. Bom, em outras palavras, nesse vídeo aí você vê 2 ou 3 problemas muito sérios. Um deles, ditos pastores, enganadores, picaretas, manipuladores, ladrões que submetem centenas de milhares de pessoas aos seus apetites burgueses, capitalistas, mafiosos no uso da boa-fé. Isso, lamentavelmente, acontece. E acontece em grande parte das igrejas, nas ditas que não tem nada de neos, pentecostais, nas ditas pentecostais, nas ditas protestantes, nas ditas tradicionais, nas ditas católicas, desde de Romana até lá não sei quantos nomes de igrejas católicas existem no Brasil. Sempre que se afirma isso, iludindo as pessoas de que elas enriquecerão, de repente, num sistema capitalista que existe, da exploração, inclusive dessas pessoas, é picareta, é mafioso, é perigoso. E muita gente usa as suas igrejas, os seus CNPJs empresariais, religiosos, para enganar as pessoas. Porque não há como sair do capitalismo
dentro do capitalismo, sendo explorado por capitalistas. Isto é enganação. E nesse caso do vídeo a coisa é mais clara ainda, quando os picaretas, os mafiosos, ainda faziam enfrentamento político pela direita, pelo fascismo, provocando reações contra o ministro Alexandre de Moraes, justamente porque este ministro, apesar do passado, apesar da ideologia dele, presta um serviço relevante à nação brasileira contra o fascismo, contra o golpismo, contra a manobra que os poderosos golpistas fazem para abafar o nosso país. Então isso não é fé. Isso não é levar as pessoas para um caminho de amor, de justiça e de paz, mas para o confronto, que elas não sabem para onde vão, mas usadas fazem o que esses chefões mandam fazer. Outra questão aí desse vídeo é a de que esses pastores que enriqueceram com este número enorme de zeros depois do 1, que não dá nem para dizer o nome dessa moeda, mas que desses ganhos prometidos por eles, mas que seguramente representam a economia inteira do planeta Terra. Isto é bem de acordo com os interesses capitalistas, neoliberais, imperialistas, que usam da religião para te enganar, para tentar nos enganar, inclusive nós que somos críticos a isso, a nos abafar e impedir, inclusive, o Google e o YouTube de promover um vídeo como este. Então, meus amigos, fé não é isso. A fé tem relação, e aqui me refiro mais aos eclesiásticos, às eclesiásticas, às igrejas. Não me refiro ao espiritismo, não me refiro a Umbanda, não me refiro ao budismo, não me refiro ao judaísmo, não me refiro ao islamismo, não me refiro a axé, não me refiro nem porque eu não conheço as estruturas, os dogmas e as definições desses segmentos. Mas falo sobre os cristãos e as cristãs de igrejas que conheço bem, convivo com eles, sei de que são capazes. Quando pregam uma fé dessas, sem o compromisso assumido pelo Jesus histórico palestino, eles mentem. Mentem descaradamente para enganar. Quando eles falam esse tipo de coisas num país pobre, num país golpeado, num país submetido a uma política econômica das mais cruéis do mundo, dilapidando o povo brasileiro sem propor, sem se somar, sem declarar algum compromisso com as mudanças e transformações, como queria Jesus no projeto do seu reino, eles mentem, usam a fé pública, a fé popular, em benefício próprio, que é de enriquecer, como muitos deles enriqueceram. Fé é compromisso, primeiro com Jesus de Nazaré, o Jesus palestino, que é o mesmo que nós devemos seguir. Não, mas o Jesus que nós seguimos é um Jesus espiritual. Espiritual é uma lasca. Espiritual é uma mentira. É um Jesus inventado, fantasmagórico, picareta igual a eles. Não o Jesus dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Não é esse o Jesus com quem se compromete. Segundo, se pregam esses poderes mágicos sem falar, sem educar, sem remeter as pessoas à luta por transformações econômicas e sociais para se fazer deste mundo, fazer desse planeta, fazer desse país, fazer desse continente ambientes de justiça, não é fé. É pura cafajestice da pior espécie, que é o que vem acontecendo. Aqui em Goiás tem pastores assim, e muitos pastoras assim,
bispos católicos romanos assim, que falam mal dos programas sociais, falam mal de todo mundo, com os seus vínculos bem afinados com o agronegócio e com outros grupos econômicos dominantes. Temos que pensar nisso. Temos que pensar que rumo seguimos com nossa fé. É preferível um ateu honesto, um ateu engajado na luta, um ateu que pare para escutar a gente, um ateu que pergunte por a gente como é que é essa nossa fé, do que calhordas, mentirosos, ladrões, picaretas e inimigos da fé legítima. Revolução, justiça e paz. Venceremos.